Queridos, abrimos a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Mateus. Hoje pela manhã nós expusemos o versículo 7 até o início do versículo 9. E agora nós veremos apenas um trecho do versículo 9. A saber, o que nós chamamos de prefácio da oração do Senhor. Versículo 9, início dele. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Pai e o Senhor está nos céus. E agora, Senhor, nós nos aproximamos do Senhor por meio de Cristo Jesus. E por meio dele nós queremos receber a bênção da edificação da Tua Palavra, Senhor. Alimenta-nos, orienta-nos, fortalece a nossa fé, Senhor. Satanás continuamente vem tentar os Teus filhos, Senhor, a pecarmos, vem tentar os Teus filhos, Senhor, a desprezarmos a Tua Palavra, a nós não crermos de todo o coração nela, Senhor. Mas nessa ocasião em que nós ouvimos a Tua voz, não como voz de trovão, não como voz de muitas águas, conforme os israelitas ouviram no Monte Sinai, mas sim a doce voz da Tua Palavra, de um Pai ensinando o Teu povo. Nós temos a nossa fé fortalecida contra as artimanhas de Satanás, Senhor. Fortalece-nos, abençoa-nos e nos instrui nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós hoje pela manhã, nós mergulhamos no tópico oração aqui no capítulo 6. Nós vimos que no capítulo 6 o Senhor está lidando diretamente com a maneira como o crente vive as disciplinas espirituais. Nós vimos sobre as ofertas na exposição retrasada, nós vimos sobre oração, e agora o Senhor continua a se debruçar sobre a temática da oração. E hoje pela manhã, nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reprovou e proibiu a forma de oração impiedosa, a forma de oração gentílica ou pagã, a forma de oração do ímpio, e orientou a nós orarmos de maneira que agrade a Ele, né? Uma forma de oração que o crente deve fazer, que corresponde ao Deus que ele crê. E a partir de agora, desse versículo que nós lemos, ele vai destrinchar essa forma de oração. Hoje pela manhã nós somos até essa parte. Portanto, vós orareis assim. E nós meditamos acerca dessa expressão, todas as implicações que esse texto traz. Agora, irmãos, o Senhor vai nos mostrar o que é esse assim. O que é essa forma de oração que Ele está nos orientando? A pergunta 188 do nosso catecismo diz: de quantas partes consiste a oração do Senhor? Que é esse texto que nós estamos nos debruçando agora. A resposta é: a oração do Senhor consiste em 3 partes: prefácio, petições e conclusão. São essas 3 partes da oração do Senhor. Hoje, irmãos, nós veremos apenas o prefácio. E conforme nós formos andando na exposição da oração do Senhor, nós vamos vendo petição por petição, ao todo são 6, até a conclusão. Então hoje, nós veremos apenas a introdução, ou o prefácio à oração do Senhor, que está nessas palavras: Pai nosso que estais nos céus. Sobre isso que nós vamos nos debruçar hoje, irmãos. E nós veremos que esse texto, essa pequena expressão, nos ensina 4 coisas. Primeira, a quem nós devemos orar apenas? Nós devemos orar apenas a Deus. Depois, as orações, ou melhor, há aqui por trás dessa oração a paternidade de Deus. Terceiro, a coletividade da oração. E quarto, a majestade de Deus. Essa expressãozinha, irmão, nos ensina essas 4 verdades no tocante à oração. A quem a oração deve ser dirigida? Apenas a Deus. Nos ensina sobre a paternidade de Deus, a coletividade da oração e a majestade de Deus. Vamos então ver cada um desses pontos, irmão, na nossa caminhada. Por favor. Quando o texto fala, Pai nosso que estás nos céus, o que está implícito aqui, irmãos, nessa expressão? O que está implícito, irmãos, é que as orações são dirigidas apenas a Deus. Jesus não fala, orareis também ao Pai. Ele diz, orareis assim, Pai nosso. Há apenas um vocativo, há apenas um ser a quem essa oração é direcionada, que é ao próprio Deus, irmãos. Nós não precisamos fazer muito esforço para percebermos que a Escritura afirma e reafirma isso. Todas as orações dos homens devem ser direcionadas a Deus apenas. Ele não fala, orareis também a Deus,
mas orarei somente a Deus. Somente a Deus é que nós entregamos as nossas orações. A Escritura afirma isso constantemente, irmãos. Vejamos, por favor, Êxodo capítulo 14, alguns exemplos, alguns 2 exemplos. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. E por que esse texto está se referindo à oração, irmãos? Porque nós vimos hoje pela manhã que a oração é a essência da adoração. O que nós fizemos no início do culto até agora? Foi a oração falada e a oração cantada. A oração é a essência da adoração. Por isso que ele está falando, vocês não adorarão a nenhum outro, somente a Deus, porque Deus é Deus zeloso. Ele zela pelo seu nome. Ainda, queridos, Isaías, por favor, capítulo 12, versículo 14. Isaías, capítulo 12, versículo 14. 4. Isaías, capítulo 12, versículo 4. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, celebrai que ele é excelso o seu nome. Relembrai que é excelso o seu nome. Percebe, irmãos? Dai graças ao Senhor, invocai ao Senhor. E a Escritura é abundante, irmãos, nessas expressões. Somente ao Senhor nós devemos orar, somente ao Senhor nós devemos dar graças. Ainda, irmãos, se não bastasse diretamente a Escritura falar isso, nós temos uma ausência de orações a qualquer outro que não seja ao Senhor. Todas as vezes que alguém orava a outro, isso era condenado pelo Senhor. E ainda, nós temos as constantes reprovações do Senhor quando o seu povo orava aos ídolos, como 2 Reis 1:3. Ou seja, irmãos, a oração ela deve ser direcionada a Deus apenas. E por que isso? Por que a oração deve ser direcionada apenas a Deus? E por que isso é tão sério? Porque isso foi motivo, irmãos, na história da igreja, de sangue ser derramado. Sangue foi derramado por causa de homens que disseram: apenas a Deus nós devemos orar e a nenhum outro. Por quê? Nosso catecismo fala, respondendo resumindo esse ponto da Escritura Sagrada: devemos orar somente a Deus? Resposta: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em que se deve crer e a quem deve prestar culto religioso, a oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos, a Ele só e a nenhum outro. É por isso, irmãos, que é terrível o que outras religiões fazem em oferecer orações a outros que não sejam ao Senhor, porque eles estão partilhando a glória que pertence a Deus com outros. E o Senhor falou por meio do profeta Isaías: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. Essa prática, irmãos, é uma prática pagã. E além dessa prática de orar a outros, você tem ainda a prática de orar aos mortos, de você querer conversar com os mortos. Mas também, irmãos, nós percebemos um outro erro e blasfêmia constante no nosso meio, daqueles que se chamam pretensamente cristãos, mas não são, porque oferecem orações a outros, como aos santos, a anjos, a Maria, a imagem, seja o que for. Oferecer orações que não a Deus somente é blasfêmia contra o Senhor. É blasfêmia contra o Senhor. Isso é prerrogativa do seu ser divino, porque Ele é Deus, somente Ele deve receber as orações. A oração, irmãos, é a parte essencial do culto a Deus e por isso deve ser dirigida apenas a Ele. A gravidade, então, de fazer isso a outro é exatamente atribuir a esse outro atributos que pertencem somente a Deus. Se eu oro a qualquer santo, como os romanistas fazem, eu estou dizendo que nele há capacidade, como nós já vimos em outras situações, ele é onisciente, pode ouvir as orações de diversas pessoas espalhadas sobre a terra. Ele é onipotente, ele pode responder às orações das pessoas. Eu estou atribuindo a este atributos que pertencem apenas a Deus. Eu estou fazendo exatamente o que o Senhor falou. Eu não divido a glória com ninguém, mas eu estou dando a glória de Deus a Ele.
É tanto, irmãos, que não é comum você ver pessoas que clamam para um santo com voto. Se o santo me responder, eu pagarei meu voto. E a gratidão dele vai para quem? Para Deus? Não. Para o santo. Até aqueles que parecem mais piedosos, como a gente convive com os humanistas, eles falam assim: passei no vestibular, eu agradeço primeiramente a Deus, mas depois eu também agradeço a Virgem Maria, agradeço ao santo dos vestibulandos que não conseguem passar. Então, esfacela a gratidão que pertence apenas ao Senhor com outros que não o Senhor. Deus fala, irmãos, como o profeta Isaías 42:8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isso é muito sério, irmãos. E a oração do Senhor quer mostrar exatamente isso. Nós devemos orar apenas ao Senhor. Isso é essencial na oração. Fazer o contrário, defender o contrário e ensinar o contrário é blasfêmia e ofensa contra o Senhor. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que nos ensina esse primeiro prefácio da oração do Senhor. A oração deve ser feita apenas a Deus e a nenhum outro. Ainda, irmãos, o que o texto nos ensina é a paternidade do Senhor. Por favor, veja, ele fala: Pai Nosso. Não há nada mais explícito aqui. Pai. Ele se dirige a Deus como Pai, ensinando, irmãos, a paternidade do Senhor. Cristo nos ordena a nos dirigirmos em oração chamando Pai Nosso. E durante todo o Sermão da Montanha, irmãos, até aqui nós temos visto que a paternidade de Deus é fundamental e basilar para todas as outras práticas da vida cristã. Porque Deus é Pai, é que nós fazemos o que fazemos. Porque Deus é Pai, é que nós cremos como cremos. Porque Deus é Pai, é que nós somos o que somos. A paternidade do Senhor vem sendo a base da argumentação de Cristo desde o início do Sermão da Montanha. E não vai ser diferente aqui. Eu poderia dizer, muito pelo contrário, é exatamente aqui que a paternidade de Deus ela ganha glória, ela ganha um brilho diante dos nossos olhos. Não que ela não tivesse, mas ela ganha um brilho especial diante dos nossos olhos. A paternidade de Deus está intimamente envolvida, irmãos, com a oração. O cristão, o povo de Deus, reconhece o grande rei como seu pai. A gente fala assim, fulano nasceu em berço de ouro, porque o pai é assim, o pai de cigano é assado, mas nada disso se compara ao fato que o povo de Deus pode virar-se, voltar-se para o grande rei, criador dos céus e da terra, e dizer: meu pai. Ou, como o texto nos ensina, Pai Nosso. É a paternidade de Deus, irmãos, que é a base daqui da oração. Quando somos adotados ao número dos filhos de Deus, irmãos, nós temos agora livre acesso a Deus como um filho tem ao Pai. Antes de Cristo, irmãos, e fora de Cristo, Deus era nosso inimigo e nós éramos inimigos de Deus, conforme Paulo fala em Romanos e em Colossenses. Nós odiávamos a Deus e sobre nós repousava a ira do Senhor. Mas em Cristo e por causa de Cristo, agora nós podemos ser tratados como filhos, não mais como inimigo. Nós somos adotados e contados como os filhos de Deus. Agora, irmãos, nós temos livre acesso a Deus. Se qualquer um quiser conversar com o governador ou com o presidente, ou até mesmo aqui na igreja, quiser conversar, pastor, eu preciso conversar com o senhor, a gente precisa marcar na agenda. Mas o filho da governadora, mas o filho do presidente tem livre acesso a ele, porque é filho, livre acesso, porque é filho. Ao orarmos a Deus, irmãos, chamando-o de Pai, Cristo está sendo posto à frente, porque nós só somos filhos por causa do Filho que efetivou a nossa adoção para com o Pai. A primeira palavra, irmão, da oração do Senhor nos aponta exatamente para a nossa necessidade de Cristo, Pai Nosso. E como é que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus por meio do Filho eterno de Deus. A primeira palavra da oração do Senhor nos lembra da necessidade de Cristo, Pai. Cristo é o Filho eterno de Deus. Sem a obra de Cristo, não há filiação por adoção. Sem filiação, não há oração. É por isso, irmãos, que a Escritura fala que a oração do ímpio, se ele não está em Cristo, é abominável para o Senhor.
é ofensa, é xingamento. Toda e qualquer oração que é feita fora de Cristo não pode começar com essa palavra, Pai. Somente em Cristo essa palavra pode estar na boca do homem, Pai. Porque Cristo, o Filho eterno de Deus, por sua obra, adotou-nos e fez-nos filho de Deus. É por isso, irmãos, que o nosso catecismo explica essa expressão dizendo, o que é que ele nos ensina com o Pai Nosso? Nessa expressão, Pai Nosso, nos ensina que quando oramos, ao nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade e no nosso interesse nele. Quando nós falamos Pai Nosso, isso nos ensina que nós devemos nos aproximar de Deus com confiança e interesse nele. Deus vai me receber, porque eu sou filho dele em Cristo. Ao nos ensinar, irmãos, a chamarmos de Pai, o Senhor nos assegura do seu amor e do seu poder. Esse título preciso ou precioso tem o propósito de despertar nossas afeições, incitar-nos a uma reverente atenção e a confirmar nossa confiança na eficácia da oração. Quando Deus fala, filho, se aproxime de mim como Pai, Ele está mostrando, eu não estou com a cara fechada para vocês, eu não sou iracundo, estou desejoso o tempo todo a querer por vocês. Eu sou Pai, eu quero me relacionar com vocês, eu quero ter comunhão com vocês, o Senhor diz. A oração do Senhor nos ensina, irmãos, que por causa de Cristo, a oração é uma estrada ao trono da graça de um Pai. Mas fora de Cristo, é uma estrada ao trono de um justo juiz. A oração do Senhor está tentando nos mostrar que ela em Cristo é uma estrada que leva até o trono da graça. Não tem erro. Todo e qualquer filho que se lança em oração e diz Pai, ele vai lá, no trono da graça. No trono da graça. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala que a consequência do Espírito da adoção que nós recebemos é clamar Abba Pai. E Abba Pai não é uma expressão de carinho, paizinho, não. Abba Pai é socorro, Pai. Essa expressão é exatamente para o filho que está necessitado do seu pai. É uma expressão que ele tem certeza que quando ele clamar Abba, o Pai vai socorrê-lo. Pai! É o que está exatamente na oração, irmãos. Pai Nosso. Essa é a primeira e fundamental verdade que o Senhor nos ensina, irmãos. Somos tentados a achar, irmãos, muitas vezes que Deus nos desprezaria, que Deus está o tempo todo irado conosco. Mas se nós estamos em Cristo, irmãos, veja, não é para o penitente, não é para o arrogante que acha que pertence a Deus, mas despreza a Cristo, despreza a palavra de Cristo. Aqueles que têm Cristo como seu Salvador e Senhor, eles podem ter certeza, Deus não vai desprezá-lo. Deus vai recebê-lo em oração, clamando Pai, clamando Pai. Cristo mostra, irmãos, que Deus não despreza, mas acolhe. Não está o tempo todo irado, mas é o tempo todo misericordioso. Ele não é juiz, Ele é Pai. A oração, irmãos, é um dos maiores emblemas da paternidade e do favor paternal de Deus para com o seu povo. Antes, nós nem sequer poderíamos sonhar em nos aproximarmos do Senhor, mas agora nós temos livre acesso a Deus. Antes, orar ao Senhor era uma blasfêmia. Agora, para o Senhor, a oração de seus filhos é como doce canção, é como um aroma, é como um incenso que é queimado diante dele. E é exatamente essa imagem que o apóstolo João traz das orações. As orações, em Apocalipse ele fala, dos santos são como um incenso que sobe até a presença do Senhor, porque agora nós nos aproximamos a Ele como um Pai. É interessante, irmãos, que os príncipes da terra, né, os homens, eles dão para si títulos, né? No Congresso Nacional, há um deputado que se dirige ao deputado e fala assim, fulano, reverendíssimo, senhor fulano, ou ao juiz, reverendíssimo juiz fulano e tal. Os homens, eles trazem para si esses títulos. Deus é exatamente o único que tem por natureza tais títulos de honra e louvor. E ele poderia dizer, olha, quando vocês se aproximarem de minha oração, é para falar daquele jeitinho, viu? Majestoso, Senhor. Não é que seja errado, irmãos, fazer isso. Não é que seja errado nós exaltarmos. A oração e a adoração, no início do culto, é exatamente para isso. Mas o ponto é, ele não nos ensinou o padrão de oração dizendo isso. Ele falou, qual é o título pelo qual vocês vão me chamar? Pai. Isso é
significativa, irmãos. Ele poderia fazer isso. Outras orações na antiga aliança, que refletem a adoração, ele faz isso, que é o ponto do santificado seja o teu nome, né? Essa expressão santificado seja o teu nome entra aqui toda essa referência a Deus como majestoso, glorioso, bondoso, mas o prefácio da oração é Pai, para exatamente o seu povo saber que Ele derrama amor sobre ele, uma expressão de amor e condescendência. Ele dizer para nós: me chamem de Pai, a fim de nos encorajar a orar a Ele, e ele se apresenta sob o doce menção de Pai. Irmãos, isso é para encorajar a gente a orar. Isso é para nos despertar o ânimo. Ele é Pai. A gente procura tanto argumento para fugir da oração, quando o Senhor, na oração, o Senhor está falando: venham a mim, meus filhos, eu sou Pai de vocês. Por isso, crente, não tema, nem negligencie aproximar-se em oração do teu Pai. Tudo na oração do Senhor nós estamos vendo leva a isso. A primeira palavra da oração leva a isso. Venham, meus filhos, busquem oração. A primeira palavra da oração são Pai Nosso, e não que estás nos céus. Ele também poderia começar assim: Tu que estás nos céus, Pai Nosso. Começando com a ideia de distância, eu estou nos céus. Mas ele começa: Pai, eu estou perto de vocês. Exatamente, irmãos, para nos estimular, para nos levar para junto dele. Se ele é teu Pai, crente, não tema se aproximar diante dele. Mas pastor, eu pequei. Não tema se aproximar diante dele. O nosso pecado, se nós estamos em Cristo, não muda a paternidade de Deus. Procure o Senhor. Mas pastor, o Senhor não vai me receber. Mentira de Satanás. Ele vai lhe receber sim, porque ele se chama Pai. Um pai recebe um filho arrependido. E tudo isso é importante dizer, irmãos, porque é possível que nós mais presumamos a paternidade de Deus do que a experimentemos. Qualquer crente pode falar assim: Deus é nosso Pai. Mas às vezes, irmãos, não é incomum encontrar pessoas que não lidam com o Senhor como se Ele fosse Pai, mas como se Ele fosse um justo juiz o tempo todo estando pronto a punir. Pergunta a Lutero: Deus é Pai? Deus é Pai. Mas antes da conversão de Lutero, ele vivia esperando Deus jogar brasas vivas e raios sobre eles, porque ele não tinha entendido a paternidade de Deus em Cristo, que o faz ser aceito por Deus. Os hipócritas, irmãos, no dia do juízo, eles gritarão: Senhor, Senhor, mas eles não gritarão Pai Nosso. Porque exatamente a paternidade de Deus é o que distingue os hipócritas do verdadeiro crente, para nos dar certeza de que seremos recebidos por Ele no último dia. Ele nos ensina, irmãos, a chamarmos de Pai, para que aprendamos que assim como a criança vive a buscar o Pai em suas aflições e dependente de necessidades, assim também nós o busquemos. Esse também é o porquê que ele nos ensina a chamá-lo de Pai. Assim como a criança que vive o tempo todo buscando o Pai para suprir as suas necessidades, assim também nós devemos fazer em oração. É interessante, irmão, né? Que alguém vai falar assim: o filho dos seres humanos somos muito dependentes. Né? Você olha na criação, né? Os animais, os filhotes rapidamente estão virando, matando, caçando, rapidinho. Mas os filhos dos seres humanos, do homem, é sempre dependente até uma certa idade. Isso nos lembra exatamente a nossa relação com Deus. É por isso que o Senhor fala: aquele que quer entrar no reino do céu, seja como uma criança. Não é que ele está dizendo que as crianças têm passe free, né, para o reino dos céus, elas não precisam de Cristo. Não, é porque a criança é dependente. E só entra no reino de Deus aquele que se reconhece como um dependente e um necessitado do Senhor. Ao nos ensinar a orar, irmãos, Cristo exerce o seu ofício de profeta, ensinando a igreja a se relacionar com o Deus Trino. Isso, novamente, irmãos, argumento após argumento, nos mostra o quão desejoso é Deus das orações do seu povo. Não porque ele tem necessidade dessas orações, mas por bênção, para ter comunhão com o seu povo, porque ele prometeu que abençoaria o seu povo. E sabe qual é uma das maiores bênçãos que o povo de Deus usufrui, irmãos? Não é prosperidade financeira,
não é a cura de uma doença, não é o livramento de provação. A maior bênção que o povo de Deus tem é poder chamar aquele que era o maior inimigo que ele poderia ter de Pai e se aproximar dele na oração. Nós, irmãos, muitas vezes desprezamos esse privilégio e benefício que nós temos, e o tempo todo o Senhor quer nos animar a orar. Ele não fala por enigmas, irmãos, ele é claro. Ele quer, sem empecilhos, que nós nos agarremos a Ele e oremos em comunhão com Ele. Recentemente eu partilhei com os irmãos da nossa igreja que uma das coisas que eu mais desejo para com o Thomas é que ele aprenda a falar logo, né? E você ensina a criança a falar, todo esse esforço de ensinar a falar. Por quê? No meu coração, meu pai, é porque eu quero me relacionar com ele de maneira mais clara. Ele entende o carinho, ele entende o afeto, ele entende a voz mais firme, Thomas. Pessoal, quem percebe, você fala assim, ele já começa a coçar a orelha, fica quieto. Mas a palavra, a comunhão, e o pai ensina o filho a falar para ter comunhão com o filho. Deus está nos ensinando a orar, irmãos, para ter comunhão com o seu povo. E por que nós insistimos em nos apartarmos do Senhor? Eu já comentei com os irmãos de um filme muito bom em termos de obra cinematográfica, né? O Silêncio. Conta a narrativa dos jesuítas que foram evangelizados no Japão. E lá no Japão se estabeleceu o romanismo, e vocês sabem que no romanismo os fiéis romanistas, eles têm que confessar ao padre os seus pecados para ter a absolvição dos seus pecados. E fazia anos que no Japão não aparecia um jesuíta e um padre. Aqueles japoneses estavam angustiados, cheios de pecados a serem confessados, mas não sabiam de uma verdade fundamental. Deus dá livre acesso aos homens por meio de Cristo para chamar de Pai. Nós temos esse livre acesso, irmãos. Nós não precisamos marcar agenda, nós não precisamos entrar com Pai. Nós já temos acesso ao Senhor. A oração, irmãos, é exatamente essa expressão de relação pai e filho. O crente que insiste em não fazer de tudo o que ele faz, ou melhor, ao orarmos a Deus em tudo que nós fazemos, sentimos e almejamos, estamos declarando a Ele: Pai, eu sou como uma criança que preciso do Senhor em tudo o que eu faço. Quando nós oramos em tudo que nós vamos fazer, irmãos, nós estamos declarando isso. Mas quando nós negligenciamos a oração, colocamos a paternidade de Deus de lado, nós somos como aquela criança tola que acha que sabe fazer as coisas. Não, deixa que eu faço. Daqui a pouco está chorando. Pai, me machuquei. É exatamente assim, irmãos. Aqueles que querem desprezar a oração em tudo que fazem são como uma criança tola que acha que sabe fazer, mas não sabe fazer. E aqui, irmãos, é preciso então corrigir um engano. O engano de que essa frasinha, né, conhecida no Brasil: todos são filhos de Deus, ou então Deus é Pai, né? Deus é Pai de todos. A Escritura fala que não. Sim, Deus é Pai de todos no sentido da criação, mas isso não traz nenhum conforto, não tem nenhuma característica salvífica, porque Deus é Pai dos homens no sentido da criação, mas Ele também é Pai dos demônios no sentido da criação. A única paternidade de Deus que traz conforto e é suficiente para a salvação é a paternidade em Cristo. Abra, por favor, João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aqui João está se referindo a Cristo. A todos os que o receberam, que receberam a Cristo, a estes que creram no seu nome, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Ainda, irmãos, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque, a partir do versículo 14.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Ainda, irmãos, Gálatas capítulo 3, por favor. Também comigo até Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus como? Mediante a fé em Cristo. Se não há fé em Cristo, não há filiação salvífica. Ainda no mesmo livro, capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. E ainda, irmãos, Efésios capítulo 3, por favor. Versículo 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Irmãos, os homens só têm acesso a Deus por meio de Cristo. Se não há Cristo, não há acesso a Deus. Se não há Cristo, não há oração aceitável a Deus. Se Cristo não é o mediador entre Deus e os homens e a paz da adoção, não há possibilidade de orar. Por isso, se você ainda não creu em Cristo, sem a fé nele, suas orações são piores que xingamento. São piores que xingamento. Ter pai por criação te faz como um filho pródigo. Jesus disse que aqueles que não creem nele são filhos de outro. Por favor, João, capítulo 8. Versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Parte 43. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Cristo fala aos judeus. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, ele está falando, porque vocês não creem na verdade que eu estou falando, que sou eu o Salvador dos homens, do mundo, vocês se fazem filhos de outro. Vocês são filhos do diabo. Por isso que se você não creu ainda em Cristo, a sua oração não é aceitável ao Senhor. Você precisa crer no Senhor. E ainda, irmãos, essa expressão Pai nos ensina contra um outro cuidado, um outro perigo que nós temos. Cuidado, irmãos, com o ecumenismo, uma filosofia tão vigente em nossos dias pluralistas. Sabe por que é importante fazer esse alerta aqui na oração do Senhor? Porque a oração do Senhor é exatamente usada como uma oração ecumênica. Já percebeu isso? A oração do Senhor é usada como uma oração ecumênica. É aquela oração que protestantes, romanistas, espíritas, todo mundo faz sem menor problema. Só que tem um problema aqui, irmãos. Nós não oramos Pai Nosso ao lado daqueles que não são filhos de Deus. Qualquer homem que não crê em Cristo, ainda que diga Pai Nosso, não tenha Deus por Pai. É por isso, irmãos, o cuidado que nós temos que ter enquanto crentes, enquanto reformados, e nós não darmos braço com o ecumenismo. Deus não é Pai daqueles que não professam a fé em Cristo e confiam apenas em Cristo para ser seu Salvador. Qualquer religião que coloca algum resquício de esperança nas obras, que diminua a obra de Cristo, é anátema. Não se faz filho de Deus dessa crença. Por isso, crentes, a recomendação é exatamente essa. A oração do Senhor não é uma oração ecumênica, muito pelo contrário, é uma oração que apela exatamente para a exclusividade que há em Cristo. Eu não digo Pai Nosso do lado de alguém que não é meu irmão. Eu digo Pai Nosso, sim, do lado daqueles que professam a fé em Cristo e são meus irmãos em Cristo. Então pode surgir uma dúvida, irmãos, porque o texto, se vocês perceberem, por favor, Mateus capítulo 6, bote comigo, ele fala diretamente de Pai, né? Pai Nosso. Então, nesse ponto da paternidade de Deus aqui, pode surgir uma dúvida muito comum, inclusive, né?
Desde que eu cheguei aqui na igreja, essa pergunta já me foi feita umas 4 ou 5 vezes. Talvez seja a pergunta que mais me foi feita desde que eu cheguei aqui na igreja. É por isso que nós chegamos na ocasião de respondê-la novamente com clareza, com detalhes, né? A dúvida pode ser: e sobre oração a qualquer pessoa da Trindade? Veja, Cristo nos ensina a orarmos diretamente ao Pai. A dúvida pode colocar, né? É pecado ou um erro orarmos a alguma das demais pessoas da Trindade? Se a resposta for sim, e somente a Deus a oração deve ser dirigida a Deus Pai, isso não implica que o que chamamos de demais pessoas da Trindade não seriam da mesma glória e autoridade, logo não seriam Deus juntamente com o Pai, se eu não pudesse me dirigir a elas? Como é que é isso aqui, irmão, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas a oração do Senhor nos ensina a falar Pai, aí nos dirigimos a Deus Pai. É um erro então nós nos dirigirmos a qualquer outra pessoa da Trindade? Essa dúvida, irmãos, é muito comum no meio dos crentes, e aqui nós vamos ter que pegar um pouco de doutrina da Trindade, né? Veja primeiro com algumas questões que estão aqui por trás. Primeiro, quando algo é operado ou devotado a uma das pessoas da Trindade, as outras duas operam e recebem a mesma glória. Quando alguma das pessoas da Trindade opera algo, aquilo que é atribuído àquela pessoa também é atribuído às demais pessoas da Trindade. Por que isso? Aí vem a segunda coisa. Ou ainda, o que é devotado a uma dessas pessoas é devotado às demais pessoas da Trindade. Por quê? Por causa de um conceito chamado de conceito de obras externas e economia da Trindade. A Trindade, irmãos, ela é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Então o que Deus faz é Deus fazendo as 3 pessoas da Trindade. Mas há um conceito claro na Escritura Sagrada chamado de obras externas. Algumas obras específicas são atribuídas especificamente a uma das pessoas da Trindade. Por exemplo, quem encarnou? Apenas o Filho. Não foi o Pai que encarnou e não o Espírito Santo. Foi o Filho que encarnou e morreu na cruz. A quem é atribuída a obra da eleição? De ponta a ponta da Escritura Sagrada? Ao Pai. A quem é atribuída a aplicação da redenção? Ao Espírito Santo. São questões de obras externas da Trindade. Externamente, essas obras são atribuídas a essas pessoas da Trindade. Isso vai resvalar também, irmãos, na oração, que aí vem o terceiro ponto. A oração é trinitária. O Pai é orado ao Pai por meio do Filho, no auxílio do Espírito Santo. Essa é a estrutura da oração. Ora-se ao Pai por meio do Filho, no auxílio do Espírito Santo. As obras externas da Trindade, no tocante à oração, é dessa forma. E cada uma das pessoas da Trindade recebe como Deus glória, honra e louvor. Esta, irmãos, é a razão porque mais frequentemente, quase sempre nas Escrituras, encontramos oração dirigida ao Pai, raramente ao Filho e muito mais raramente ao Espírito Santo. Se nós formos procurar, irmãos, com certeza você encontra uma oração no Novo Testamento dirigida ao Filho. A outra é do apóstolo Paulo nas suas epístolas, mas uma delas é de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Por que essa estrutura? Veja, não é pecado orar a uma das pessoas da Trindade, mas a estrutura colocada na revelação é ao Pai que nós vamos orar, por uma questão de economia, e porque isso vai ensinar outro princípio, que é exatamente a visão que nós temos que ter acerca disso. Buscar a Deus, chamando de Pai, nesse ponto ao Pai, é buscar dar mãos deles como um filho busca dependentemente do Pai, como um galardoador. É por isso que é o Pai, porque é o Pai como a origem das coisas, é o Pai como o galardoador das coisas. Então eu oro ao Pai, porque é dele que procede todas as coisas. Nesse sentido, irmãos, em resumo, não é pecado se direcionar no meio de uma oração a pessoa a quem é atribuída tal obra, embora deva-se ter cautela e usualmente se dirigir a Deus Pai. Por que cautela aqui, irmãos? Porque outras vertentes do evangelicalismo brasileiro enfatizam outros pontos e cometem erros nisso. São igrejas que oram apenas a Jesus, são igrejas que oram apenas ao Espírito Santo. É Deus, mas a prescrição é ao Pai. Em resumo, eu vou citar aqui Thomas Watson, que ele faz um ótimo resumo dessa resposta. Embora o Pai só seja nomeado na oração do Senhor, as outras duas pessoas não são excluídas. O Pai é mencionado porque ele é o primeiro em ordem.
mas o Filho e o Espírito Santo estão incluídos porque são da mesma essência. Como todas as três pessoas subsistem em uma deidade em Deus, né? Assim, as nossas orações, embora nomeamos apenas uma pessoa que é o Pai, deve ser feita e é feita a todas as outras pessoas. A todas as outras pessoas. Apenas a Deus, depois a paternidade de Deus e agora, irmãos, a coletividade na oração. Bota comigo, por favor, para Mateus capítulo 6. Quando o Senhor fala Pai, Ele atrela uma palavrinha, Pai Nosso. Percebe, irmãos, não é simplesmente Pai meu, é Pai Nosso. Isso está no DNA da oração do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quer nos ensinar exatamente a coletividade da oração. Nós somos ensinados com isso, irmãos, a comunhão da oração e a irmandade em Cristo. Quando nós oramos Pai Nosso, nós somos lembrados que nós devemos orar pelos outros também, pelos demais irmãos, porque Deus não é apenas o meu Pai, Ele é o Pai dos meus irmãos. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Não é por nenhuma fraternidade e irmandade, como se você for num clube, né? Um clube, dependendo, aqui nós chamamos, alguns irmãos passam por um motoclube, né? Você vai no motoclube, eles vão chamar de irmãos, né? Tá, mas não é essa irmandade, é irmandade por parte do Pai. E é por causa disso que é colocado nosso, Pai Nosso, que estás nos céus. Nós somos ensinados acerca da coletividade, da corporatividade. Somos um corpo, somos uma família, filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Pai Nosso, irmãos, porque Ele nos adotou graciosamente como filhos e assim nos fez membros de uma mesma família. Por isso, irmãos, para se dizer Pai Nosso, só pode ser feito isso pela fé. Ninguém, se não for pela fé, pode dizer que o Rei do Universo é o seu Pai. É fé do início ao fim. E quando todos os crentes fazem isso pela fé, nós agora somos uma única família e clamamos juntos a um só Pai, Pai Nosso. Por isso, irmão, nós aprendemos aqui com a oração do Senhor e com esse nosso, né, essa coletividade, que nós temos que orar uns pelos outros. A oração do Senhor nos lembra da irmandade em Cristo, lembra-nos que nós temos de orar uns pelos outros, privada e comunitariamente, irmãos. E aqui, queridos, a reunião de oração é exatamente uma das oportunidades que temos para fazermos isso, para orarmos uns pelos outros. É na reunião de oração que nós colocamos e derramamos as nossas aflições, os desafios, as angústias, para nós orarmos uns aos outros. As reuniões de oração, irmãos, por causa disso aqui que a oração do Senhor nos ensina, deveriam ser frequentadíssimas nas igrejas locais. Spurgeon dizia: quer saber o termômetro da espiritualidade da igreja? Olhe não apenas para o culto dela, olhe para a reunião de oração. Se os crentes eles amam orar juntos uns pelos outros ao Senhor. Por causa disso aqui, irmãos, a oração do Senhor nos lembra que nós temos que orar uns pelos outros. É claro que você pode orar em casa pelo seu irmão. Obviamente isso é possível. Mas a ocasião de oração comunitária também é fundamental para vivermos isso, irmãos. Participar dela e orar pelos outros nela é uma evidência de amor ao nosso irmão. Você está se sentindo um pouco amado? Venha para a reunião de oração, você vai receber oração. Isso é manifestação de amor para com você. Ainda, irmãos, aqui nós somos ensinados outra coisa, né? A oração comunitária, a maneira como nós oramos comunitariamente. Se nós estamos orando em comunidade, irmãos, nós não devemos, né? E se é nos colocado o dever de orar, né? Fulano, ore por favor por nós. A orientação é, se a oração é comunitária nesse ponto, a oração não fala no meio dos irmãos, ó meu Pai, mas é Pai Nosso. A oração comunitária ela vai ser sempre na primeira pessoa do plural. Nosso Deus, nosso Pai, perdoa os nossos pecados, socorre em nossas angústias, é nosso, é nós, nosso, nós. Na oração privada, total liberdade para falar, meu Pai, eu me perdoo meus pecados, mas na oração comunitária é sempre nosso, por causa desse princípio aqui, irmãos. E aqui também nós entendemos uma outra questão, queridos, que muitas pessoas têm dúvida e às vezes dificuldade de entender.
há uma diferença das orações públicas aqui e a oração individual. Nas orações públicas, irmãos, quando nós vimos hoje pela manhã, que por causa da doutrina está misturada a oração pública no culto público é designada para os oficiais, aqui não está sendo ensinado sacerdotalismo, porque em tempo algum está sendo dito que o pastor, os presbíteros, têm eles apenas livre acesso ao Senhor. Toda a igreja está junta, tendo livre acesso ao Senhor. E é por isso que a oração aqui tem que ser feita. Nossos pecados. A oração de confissão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Conforme Daniel fez no livro de Daniel. Daniel nem viveu na época que os seus pais cometeram pecado, mas ele fala: Senhor, nós pecamos. Os nossos pais cometeram pecado. Nós. É por isso que a oração comunitária, irmãos, é para esse princípio. Pai nosso, nós estamos orando. Quando um se levanta no meio do povo de Deus, não é para ele orar meu pecado, Senhor, mas é o nosso pecado. Você pode ter cometido aquele pecado, mas você ora, porque você faz parte desse povo. E esse povo comete tais pecados. Por isso a ideia, irmãos, da oração comunitária caminhar dessa forma, para que no final todo mundo diga amém. Quando alguém está orando, irmãos, aqui é uma orientação prática. Quando alguém está orando nesse sentido da oração comunitária, não é ele está orando, é a igreja está orando com ele, como que ele tivesse uma procuração. Ele que ora para a igreja, como que nos representando no sentido de procurado. Ele tem a procuração. A oração daquele que está orando, já que eu não estou orando, é a minha oração. Eu não estou ouvindo a oração dele, eu estou acompanhando a minha oração com ele. A oração dele é a nossa oração, né? Eu digo isso porque alguém me pergunta: pastor, agora alguém está orando, o que eu faço? Eu fico fazendo a minha própria oração? Ou a oração comunitária? Você acompanha a oração, para que no final aí todo mundo diga amém. Aqui vem uma orientação prática, irmãos. No culto público, quando alguém termina uma oração, todo o povo de Deus diz amém. Nós estamos num culto corporativo, não é um que está cultuando. Tudo que nós fazemos é corporativo. Irmãos, fiquemos de pé. Toda a igreja fica de pé. Irmãos, nós sentamos. Toda a igreja senta. Irmãos, abramos e dá o texto. Toda a igreja dá o texto. Irmãos, cantemos. Toda a igreja canta. Porque o culto é corporativo. Para que quando termine, toda a igreja diga amém. Amém. Então aqui, irmãos, vem uma orientação prática. Quando terminar essas orações no culto, o que é que a igreja tem que falar? Amém. Amém. E por último, irmãos, no prefácio da oração do Senhor, ele nos ensina também a sua majestade. E onde ele nos ensina isso? Nessa pequena expressão: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ao mesmo tempo, irmãos, que Jesus Cristo nos anima à ousadia filial, ele nos lembra que essa ousadia deve ser embebecida de reverência. Nem é porque eu tenho intimidade com você, não reverente com Deus. Eu já cansei de trazer para os irmãos de novo convertido chamando Deus de brother, porque eu só parei na parte do Pai Nosso e esqueci que Ele está nos céus. Essa expressão quer nos ensinar reverência a Deus. Ele é nosso Pai, nós temos acesso a Ele, intimidade com Ele. Ele é imanente, mas também Ele está nos céus e nós na terra. Ele é transcendente, é aquilo que nós chamamos de distinção entre Criador e criatura. Isso requer de nós, sim, irmãos, respeito, reverência, consideração da sua posição. Ele se inclina para nós na oração. Mas perceba, ele se inclina, é porque ele está levantado, ele é exaltado, ele é todo majestoso. Aqui, irmãos, peço que você acompanhe comigo. Eu queria compartilhar com vocês um comentário que Pink, a W. Pink faz sobre isso. Acho fantástico, por isso que eu vou compartilhar ele na íntegra. Ele diz o seguinte: se as palavras Pai Nosso nos falam da bondade e da graça de Deus, essas palavras que estás nos céus expressam a sua grandeza e majestade. Se a palavra Pai Nosso nos ensina a proximidade e a estima do nosso relacionamento conosco, essas palavras que estás nos céus ensinam a sua infinita elevação sobre nós. Se as palavras Pai Nosso inspira confiança e amor, então as palavras que estás nos céus devem nos encher de humildade e temor.
Estas são as duas coisas que devem sempre ocupar as nossas mentes e envolver o nosso coração. A primeira, sem a segunda, tende à familiaridade vulgar. A segunda, sem a primeira, produz frieza e medo. Combinando-as, somos preservados de ambos os males. Um é contrapeso apropriado, produzido e mantido na alma enquanto contemplamos divinamente tanto a majestade como o poder de Deus, seu amor insondável e sua elevação imensurável nessa única expressão: Pai nosso que estais no céu. Todas as vezes que nós vamos orar essa oração, irmãos, lembremos disso. Pai nosso, intimidade, que estás no céu, adoração, exaltação. Nós devemos ter reverência para com Ele. É por isso que o nosso catecismo também fala isso, irmãos. Que essas palavras que estão nos céus, que devemos aproximar com toda a reverência, todas as outras disposições de filhos, afetos celestiais, é devido à compreensão do seu soberano poder, majestade e condescendência. E isso, irmãos, faz parte inclusive da paternidade. Malaquias capítulo 1, versículo 6, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, nos lembra que Deus é Pai e que por causa disso nós devemos respeitar a Ele. Respeitar Ele. Muitos acham, irmãos, que a visão presbiteriana, a nossa visão presbiteriana de reverência, por exemplo, a reverência no culto, a reverência na oração, é uma ênfase anti-evangélica. Porque na cabeça desses, o evangelho ele destrói, ele tira qualquer tipo de temor e de reverência para com o Senhor. A questão, irmãos, é que o evangelho não tira Deus do seu trono de Deus. O evangelho nos apresenta um Deus que não está sentado no seu trono de juiz, mas ele continua sendo Deus. Eu não temo como um criminoso teme um juiz, como um criminoso teme um policial. Eu temo como um filho teme a um pai, com respeito, com reverência, com amor e devoção. Por isso, irmãos, também, que estar no céu nos lembra de uma coisa: que não precisamos temer a morte, pois o céu é a morada do nosso Pai, e ao morrer é para lá que iremos. Todas as vezes que nós orarmos, Pai nosso que estás no céu, lembremos disso. Nós não precisamos temer a morte, porque lá é a morada do nosso Pai, e para lá que nós iremos. Por isso, irmãos, em tudo isso, de maneira prática, nós devemos ter, com essas últimas palavras, as primeiras nos animam à oração, nos animam a buscar o Senhor, nos animam a nos desenvolvermos e levarmos com grande tranquilidade a uma vida de oração. Mas essas últimas palavras também nos ensinam que nós devemos ter uma atitude reverente em nosso coração, uma linguagem reverente para com o Senhor. Pergunta 185: como devemos orar? Devemos orar com solene atenção, majestade de Deus, profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidade e pecados, com corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humildade e submissão à sua vontade. São esses três elementos, irmãos, que o prefácio nos ensina. Primeiro, intimidade, Pai. Depois, adoração e reverência, que está nos céus. Por último, comunhão, nós temos comunhão com Ele e uns com os outros. Oremos, irmãos, agradecemos ao Senhor por sua palavra. Senhor Deus, louvamos ao Senhor pela tua graça.